Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e sai correndo. Então o lobo ataca as ovelhas e as dispersa. O mercenário foge, porque trabalha só por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. E eu conheço o Pai. Eu dou a vida por minhas ovelhas. Também tenho outras ovelhas que não são deste curral. Também a elas eu devo conduzir. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama. Tenho o poder de dar a vida e tenho o poder de retomá-la. Esse é o mandamento que eu recebi do meu Pai. Evangelho do quarto domingo fala do bom pastor. Portanto, já há muito tempo na igreja, o quarto domingo da Páscoa é o dia mundial de oração pelas vocações. Não queremos estar fora da comunhão com a igreja, mas queremos nos colocar justamente dentro desta comunhão. Essa é a igreja como a esposa, a igreja como esta esposa que pede ao Senhor que continuamente envie operários à sua messe. Cada um de nós, participantes da igreja, membros da igreja, queremos pedir ao Senhor justamente fazer este pedido, lembrar este pedido. Por ocasião deste dia, que eu convido desde já, seja um domingo de fato de oração pelas vocações, que a gente reze pelas vocações, não só as vocações ordenadas, né? Claro, a gente pode rezar pelas vocações matrimoniais, pela vocação sacerdotal, pela vocação das consagradas, das religiosas e religiosos. De modo geral, nós queremos rezar principalmente naquele dia pelos padres e pelas vocações sacerdotais, embora possamos rezar por outras vocações, já que nós iremos escutar o texto do bom pastor. Embora cada um de nós sejamos pastores, ainda que não sejamos padres, né, todos, mas como diz a palavra de Deus, nem todos podemos ser mestres. Vai elencando uma série, né, de coisa. Vamos dizer que nem todos podemos ser padres, nem todos podemos ser pais, nem todos podemos, né? Mas há uma vocação comum que nos liga, que é justamente o pastoreio. Seja de uma família, porque lembra, o pastor ele zela pelo seu rebanho, seja um pequeno rebanho que você cuida, né, os seus filhos, a sua família e tudo, seja um grande rebanho, né, como cuidar, por exemplo, de uma paróquia ou de uma diocese. E nós queremos pedir, fazer deste dia justamente um dia de oração pelas vocações. A vocação sacerdotal, que o Senhor envie mais padres para a sua igreja. A vocação consagrada, que o Senhor suscite mais jovens que se consagrem totalmente à vida por amor ao reino dos céus. A vocação matrimonial, que também está em crise, não? Que suscite no coração dos jovens o amor, o respeito, e para abraçar esta vocação que é uma vocação bela. A vocação laical, estamos precisando de ministro de Eucaristia, para agentes de pastoral do batismo que vão nas casas visitar as pessoas e fazer a formação lá na casa das pessoas. Nós queremos começar e as pessoas não se oferecem para fazer parte dessa pastoral. Pastoral do dízimo,
queremos implementar um novo jeito da pastoral do dízimo. Quantas coisas na igreja, e precisa de tanta gente, e precisa de vocações. Precisa que os leigos acabem assumindo a sua vocação e se coloquem, né, justamente a serviço da igreja e do reino de Deus. Não esqueçamos de rezar por todas as vocações. Senhor, fazei nascer sempre mais na vossa igreja numerosas e santas vocações. Do profeta Ezequiel, no capítulo 34. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Pastores, assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar o rebanho? Vós vos alimentais com leite, vós vos vestis de lã e sacrificais as ovelhas mais gordas, mas não apacentais o rebanho. Não restaurastes o vigor das ovelhas abatidas, não curaste o que está doente, não tratastes a ferida da que sofreu fratura. Não reconduziste a desgarrada, não buscastes a perdida, mas dominastes sobre elas com dureza e violência. Por falta de pastor, elas dispersaram-se e acabaram por servir de presa para todos os animais do campo, e se dispersaram. O meu rebanho dispersou-se por todos os montes, por todos os outeiros elevados, e por toda a superfície da terra dispersou-se o meu rebanho. Não há quem o procure ou quem vá em sua busca. Portanto, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Por minha vida, oráculo do Senhor Deus, eu vos asseguro, visto que meu rebanho é objeto de saque e serviu de presa a todos os animais do campo por não terem pastor, pois os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, porque apacentaram a si mesmos, mas não apacentaram o meu rebanho. Por isso, ó pastores, ouvi a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: eis-me contra os pastores, das suas mãos requerirei prestação de contas a respeito do rebanho e impedirei de apacentar o meu rebanho. Deste modo, os pastores não tornarão a apacentar-se a si mesmos. Livrarei minhas ovelhas de sua boca e não continuarão a servir-lhes de presa. Com efeito, assim diz o Senhor Deus: certamente eu mesmo cuidarei do meu rebanho e dele me ocuparei. Como o pastor cuida do seu rebanho quando está no meio das suas ovelhas dispersas, assim cuidarei das minhas ovelhas e as recolherei de todos os lugares por onde se dispersaram em dia de nuvem e escuridão. Trá-las-ei dentre os povos, reuni-las-ei dentre as nações estrangeiras e conduzi-las-ei para o seu solo, apacentando-as sobre o monte de Israel, nas margens irrigadas dos seus ribeiros e em todas as regiões habitadas da terra. E continua o discurso, todo o capítulo 34 fala sobre os maus pastores e o Senhor que se diz o pastor verdadeiro. Ele mesmo irá apacentar o seu rebanho. Nós devemos lembrar, e para nós pastores, né, devemos ter cuidado, não? Porque o Senhor diz: ai de vós, pastores, eu mesmo as conduzirei.
O Senhor é o bom pastor. Começa o Evangelho. Eu sou o bom pastor. Ou na tradução poderia se ler: eu sou o belo pastor. Eu sou o pastor belo, bonito. Eu sou o bom, porque bondade e beleza são duas características que jamais se opõem. Uma sempre leva à outra, porque a beleza está justamente na bondade. E isto é belo. É por isso que se diz de Jesus, claro que é a Escritura que fala, diz: o mais belo entre os filhos dos homens. Ele é o belo pastor, ele é o mais belo entre os filhos dos homens. E como se dirá, a beleza salvará o mundo. Beleza e bondade sempre caminharão juntas. Não poderá existir beleza se não existir bondade. É neste sentido que a beleza salvará o mundo, porque será sempre a bondade que o salvará. Mesmo desfigurado, como diz o profeta Isaías, mesmo sem aparência humana, estava tão desfigurado e pensávamos que fosse um castigado por Deus. Podíamos ver a sua beleza, porque fazia resplandecer, mesmo com seu corpo dilacerado no alto da cruz, fazia resplandecer de modo nítido, claro, visível, a bondade de Deus, a beleza de Deus. Eu sou o bom pastor, o belo pastor. E aqui Jesus faz justamente este jogo. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Quem entra por outro lugar é ladrão e assaltante. Eu sou o bom pastor, o belo pastor. Veja, isso deu uma confusãozinha entre os judeus. No final, nós vemos isso. Houve novamente uma cisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos diziam: ele tem um demônio. E alguns outros diziam: ele está delirando, coitado. Por qual motivo? Lembra que nós fizemos a leitura do profeta Ezequiel no capítulo 34? E diz que eu, o Senhor, mando dizer aos pastores de Israel: pastores, ai de vós, pastores, que apacentais a vós mesmos e deixais o rebanho à deriva. Eu mesmo irei apacentar o meu rebanho. Eu mesmo. Os judeus sabiam disso. E quando Jesus disse: eu sou o bom pastor, houve uma confusão, porque ele se colocou ao patamar de Deus. Deus é o bom pastor. E não só isso, mas a própria afirmação de Jesus. Vocês lembram que quando Moisés fez a experiência de encontrar o Senhor na sarça ardente, ele disse: vai aos filhos de Israel e anuncia, Ele foi lá e disse: mas escuta, se eu chegar só lá dizendo que me mandaram, eles não vão acreditar. Me diga qual é o seu nome, me diga o que devo falar. Quando eu chegar lá, eu falo o que para eles? E aí Deus respondeu: quando chegar aos filhos de Israel, dizei. Qual é o nome de Deus? Eu sou. O eu sou me mandou a vós.
Eu sou é o nome de Deus. E Jesus acabou de dizer que Ele é Deus. Eu sou o bom pastor. Por isso que disseram, ele está endemoniado, né? É o Satanás que está no coro dele, com certeza. Falando besteira, né? Não. O filho que cumpre a vontade do Pai, o filho que vem enviado pelo Pai justamente para esta missão. Eu sou o bom pastor. E por diversas vezes no Evangelho de João volta esta afirmação: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o pão vivo descido do céu, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou. Por diversas vezes volta, isto é um refrão, vamos dizer assim. E já falamos alguma coisa a respeito do Evangelho de João. Vocês sabem que havia uma contenda entre os judeus que não acreditavam, por isso que diz, houve uma cisão entre os judeus, porque havia os judeus incrédulos, assim chamados, né, os que não acreditavam, não aceitavam, e os discípulos de Jesus. Então havia sempre esta contenda. E o evangelista João continuamente volta para mostrar que Jesus é de fato o Filho de Deus que devia vir, o Messias. Eu sou o bom pastor. E há uma característica neste bom pastor: ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas também o conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Há ainda uma característica mais forte: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, ele foge quando vê chegar o ladrão, mas o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Elas o conhecem. Antigamente, ainda hoje eu penso, né? Aqui não é comum que tenham ovelhas, né? Criação de ovelhas e tudo. Mas, por exemplo, no tempo de Jesus, na região de Jesus, era comum. Lembra que os anjos aparecem primeiramente quando Jesus nasce aos pastores. É comum que tenham pastores. E não um pastor, mas vários pastores que apacentam os seus rebanhos. E geralmente se guarda os rebanhos no redil comum. Então, não tinha um redil para cada pastor, né? Então, normalmente se guardava as ovelhas no redil comum. E o pastor, quando ia levar para a pastagem as suas ovelhas, abria a porta, né, do redil e chamava as suas ovelhas uma por uma. E, embora tivessem diversos rebanhos juntos, só saíam a que era dele. Quando ele gritava, fazia um som, né, chamando as ovelhas, elas uma por uma começavam a sair, porque escutavam a voz do pastor. As outras não saíam, porque não era o seu pastor, elas ficavam lá. Então fazia sair todas, não? Por isso que Jesus diz que Ele é a porta por onde passam as ovelhas. É por isso que Jesus usa esta imagem dizendo que Ele chama, Ele conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem. Porque o pastor conhecia as suas ovelhas e ao mesmo tempo as suas ovelhas também o conheciam. Quando Ele chamava, elas fazia sair, não? Estavam todas lá naquele curral, naquele redil. E aí, de manhã, quando ia levar para apacentar, né, ele chamava, né, fazia o som, né, eu não sei como é que chama a ovelha, né, certamente fazia um som, né, não sei o quê, pelo tom da voz, né, pelo som da voz,
o timbre, a altura e tudo, as ovelhas reconheciam que era o seu pastor. E aí elas iam saindo, não? As outras ficavam, porque não era o seu, né? Ficam lá no redil até chegar o seu. Por isso Jesus diz que Ele é o bom pastor. É o bom pastor que entrega a sua vida. E de fato, aquele caminho da cruz que Jesus fará será a entrega da vida pelas suas ovelhas. Ele conduz as suas ovelhas. Ele é diferente do mau pastor, é diferente do mercenário. O mercenário pensa sempre em ganhar com as ovelhas. Então, quando ele vê o lobo aproximar-se, ele abandona e foge. Não cuida. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Lembra, Jesus 2 vezes repete a mesma frase. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E novamente aqui, eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Novamente atesta, eu sou o bom pastor. Em toda aquela confusão, há corações que serão alcançados, seja naquele momento, seja mais tarde, há corações que serão alcançados, que ainda não fazem parte, mas que serão alcançados por esta voz do pastor. É por isso ele diz, eu tenho ainda outras ovelhas em outros redis, em outro lugar, que não são desse redil, mas que serão conduzidos, e assim será um só rebanho, e teremos um só pastor. O amor que se expressa na cruz, o amor do Pai para com o Filho, expressa-se justamente na entrega do Filho pelos filhos. Expressa-se justamente na entrega da vida que o pastor faz em favor das suas ovelhas. Por isso o Pai me ama, diz Jesus, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. A vida que deve ser sempre entregue, deve ser sempre uma entrega. É claro que cada um de nós pastores, assim, cada um de nós, seja o padre sendo pastor de uma paróquia, seja o bispo sendo pastor de uma diocese, sendo o Papa pastor da Igreja Universal, sendo você como pai e mãe, sendo pastor do seu pequeno rebanho na sua casa, deve ser sempre uma entrega. A missão de pastorear é sempre uma entrega. Sempre. Assim, o padre deve entregar a sua vida pela sua comunidade, os pais devem entregar a vida pela sua família, cada um na sua missão é sempre pastor e deve sempre pastorear. O problema é que parece que nós esquecemos que somos pastores. E já questionei tantas vezes e perguntei, a quem? A pergunta hoje seria um pouco reformulada, Quem pastoreia os nossos filhos? Quem pastoreia? Será que ainda conseguem reconhecer a nossa voz? Ou será que a voz do mundo, a voz da televisão, a voz de tantas outras coisas, elas são estas vozes que são reconhecidas pelas ovelhas? Quem apacenta o rebanho? Eu sou o bom pastor, diz Jesus. Cada um de nós, a exemplo de Jesus, olhando para Jesus, deve se dar conta de que pastoreia, de certo modo, um pedaço do rebanho do Senhor. E pode acontecer, como dizia o Papa, que
por conta de muitas vozes, já não reconhecemos mais a voz do pastor. Por isso, o pastor entrega a sua vida. O pastor dá a sua vida. O bom pastor entrega a sua vida pelas suas ovelhas. Que a nossa missão, que a nossa vocação, porque vocação é justamente isso, é um chamado para uma entrega. Seja de fato uma entrega. Questionemo-nos a respeito das vozes. O Senhor diz: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Elas escutam a minha voz, conhecem a minha voz. Eu as faço sair, eu as levo para as pastagens verdes. Poderíamos nos perguntar: em que pastagem estamos? Do que nos alimentamos, afinal de contas? O Senhor faz uma diferença entre o mercenário. Você sabe o que é o mercenário, né? Sabe o que é o mercenário, né? Sabe de onde veio, né? Mercenário. O mercenário os mercenários eram uma espécie de exército particular. Então, existia, no tempo da realeza, né? Existia o exército do reino, o exército real, que estava a serviço do rei. Mas, para algumas campanhas, contra um outro exército, contra uma outra, o exército real não era suficiente. Era preciso mais homens. Por exemplo, o Clédison, porque tinha muito dinheiro, ganhou muito dinheiro, era rico, ele tinha um exército particular, homens que trabalham para ele. Então eram chamados mercenários, né? Eles eram os mercenários, que se contratava, pagava, né, para trabalhar para o rei, para fazer aquela campanha, né, aquela guerra, travar aquela guerra. E o que geralmente se fazia? Então, vamos fazer assim: eu pago a metade e a outra metade é os despojos que você conseguir na guerra, certo? Nós vamos invadir um outro reino, então eu vou te pagar aqui uma metade em ouro, a outra metade é aquilo que tu conseguir lá, né? Se quem contratava não pagava, então esse daqui, coitado, né? Eles se voltavam contra esse e saqueavam o próprio contratante. Então, é aquele que é interesseiro, ele não trabalha por uma doação. Não é fiel. Ele não é fiel. Quem paga mais, o leva. Ele trabalha para si mesmo, né? Por isso é o chamado mercenário. E Jesus nos convida: nós somos chamados a ser pastores, não mercenários. Ninguém deve trabalhar para si mesmo, para enriquecer a si mesmo, mas para servir e dar a vida como o Senhor. Por isso nós cantamos, né, uma música, neste período nós cantamos uma música conhecida, vocês sabem, né? A música que diz assim: sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei, quantas vidas eu tiver eu lhes darei. Aí remonta aquilo que nós lemos no profeta Ezequiel, né? Maus pastores num dia de sombra não cuidaram, rebanho se perdeu. Aí Deus que diz: vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei,
Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Somos em Jesus, que é o pastor supremo de nossas almas, o verdadeiro pastor. Somos em Jesus convidados a ser bons pastores. Eu não lembro agora, mas tinha uma oração que dizia, que o Senhor nos conserve bons pastores, para que um dia, quando, na verdade é uma leitura de São Paulo, para que quando vier o supremo pastor de nossas almas, conceda-nos a coroa imperecível da glória. Cada um é chamado a pastorear ao modo do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Nós pastores num dia de sombra,